Atos capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isso dizer? Torna Deus cativo o nosso entendimento a esta palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos em uma jornada sobre a doutrina do Espírito Santo. Desde o mês passado nós estamos pensando com vocês: eu creio no Espírito Santo. E eu creio no Espírito Santo não deve ser apenas uma teoria. Eu creio no Espírito Santo não pode ser uma frase apenas decorada do nosso coração. A ideia é de que o seu coração esteja desesperadamente buscando e desejando a pessoa do Espírito Santo. Eu tenho vivido nesses 2 últimos meses alguns momentos extraordinários com o Espírito Santo. Todas as propostas em que nós temos colocado para a igreja, nós, por exemplo, no mês passado, encorajamos a vocês a lerem a Epístola de Tiago. Particularmente, foi uma epístola abençoadora para o meu coração. Tivemos alguns diálogos em casa a respeito dos ensinamentos que Deus gritou no meu coração, chamou a minha atenção para pérolas maravilhosas de Tiago. Esse mês
nós chamamos a igreja a ler 1 de João. Você deve ler 1 de João. É um encorajamento que esta igreja faz para que você se torne cada vez mais bíblico. É impossível você ler as Escrituras e permanecer inalterado se você o fizer com o coração quebrantado e contrito. Ler 1 de João é um chamamento a uma vida cristã em amor. Toda a teologia da Bíblia sobre amor se encontra em 1 de João. E nós temos te encorajado a você orar, para você viver experiências fervorosas com o Espírito Santo. Amados, nós vivemos em um tempo de que experiências profundas com o Espírito Santo, em algumas histórias de cristãos, é coisa cada vez mais rara. Aliás, se alguém lhe perguntasse aqui e agora, para que você relatasse qual foi a sua última experiência com o Espírito Santo, qual seria o seu relato? Se nós cedêssemos aqui a oportunidade, ao microfone, dizendo: igreja, vocês estão com a oportunidade, está facultado a oportunidade em aberto para todos que tiveram a experiência com o Espírito Santo nesta última semana. Quantos de nós nos levantaríamos? No último mês, quantos de nós nos levantaríamos? A verdade é de que, se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornamos cristãos cada vez mais teóricos. Nós sabemos comentar sobre isso, nós sabemos dar opinião sobre isso, mas grita no meu coração quando Davi chega diante de Saul, e Saul questiona a sua capacidade de encarar Golias, e então Davi fala bem assim: meu Senhor, deixa-me te contar a minha história. E ele conta uma história da sua experiência com Deus. Ele conta a história do leão, ele conta a história do urso. E isso me empolga, porque nós estamos falando de um rapaz, nós estamos falando de um jovem que, diante de um desafio, ele traz à memória experiências recentes que ele havia tido com Deus. Você está sendo encorajado a você viver experiências com o Espírito Santo nesses últimos dias, nessas últimas semanas e nesses últimos 2 meses. E você não pode se conformar a não viver isso. Você não pode passar um mês, você não pode passar uma semana, você não pode passar dias em branco com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está querendo te mover. O Espírito Santo está querendo te conduzir a um relacionamento com Ele. Eu sempre fico muito impactado com experiências de pessoas a respeito do Espírito Santo, e eu falo: Deus, eu não quero apenas ouvir, eu quero experimentar, eu quero saborear esse Espírito que está em mim, que está em nós. Esses 2 meses nós estamos pensando neste tom, para que você entenda isso, que o Espírito Santo habita em você para te levar a algo grande com Deus. Nos momentos mais detalhados da sua vida, nos momentos mais diversos do seu viver, o Espírito está ali para te mover, assim como Ele movia Jesus. Queridos, o texto que nós lemos é um texto que vai nos mostrar o que tornou aqueles homens desprovidos de status, homens desprovidos de poderes sociais, homens desprovidos de qualquer patente e predicativos atraentes àquele tempo. O que aconteceu na vida desses homens pescadores, que em pouco tempo esses homens conseguiram tocar o mundo do seu tempo?
E eles não tinham o dinheiro que nós temos hoje quanto igreja. Eles não tinham privilégios que nós temos hoje quanto igreja. Eles não tinham espaços sociais favoráveis quanto nós temos hoje. Mas esses homens com tantas resistências, com tantas realidades desfavoráveis, mas esses homens, eles se moveram no espírito, de sorte de que o Império Romano nunca mais foi o mesmo a partir desse momento. Era uma promessa que Jesus disse no versículo 49 de Lucas capítulo 24: eu vos envio debaixo da promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E o texto fala em Atos 1:8, de que em Jerusalém, ele recebe dizendo de que seriam revestidos, que iriam receber o poder do Espírito Santo. Agora veja que esse episódio aqui, Jesus vai nos dizer de que isso seria o batismo com o Espírito Santo. A experiência que eles iriam viver agora no dia do Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, seria o cumprimento de uma promessa que Deus havia usado Joel, o profeta Joel, e Jesus vai dizer que eles seriam batizados com o Espírito Santo. E quando nós chegamos no capítulo 2 de Atos, então, cumpre-se o dia do Pentecostes, 50 dias exatos após a Páscoa, e a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Havia uma comunhão entre eles, e a Bíblia diz que de repente veio do céu o som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e eles foram vistas línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eu gosto muito disso. E todos foram cheios. Não foram alguns, não foram muitos, foram todos. Ah, queridos, que esta noite todos sejam cheios do Espírito Santo esta noite. Que todos nós possamos ser cheios do Espírito Santo esta noite. E a partir desse episódio você tem uma marca indelével, uma marca inapagável na história da igreja, porque o Espírito desceu para dentro dos seus discípulos, para os discípulos de Jesus, e eles passam agora a viver uma experiência com o Espírito Santo que até aqui ninguém havia experimentado. O batismo com o Espírito Santo, prometido por Jesus, profetizado por João Batista, agora havia se cumprido. Eles estavam cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas. E então você tem aqui um episódio, um acontecimento que vai marcar toda a história da igreja. E a partir dessa experiência, todos aqueles que creem nesta ação de dons do Espírito Santo passam a ser conhecidos como pentecostais. Pentecostais porque é uma alusão à ação do Espírito Santo que aconteceu no Pentecoste. Agora veja, existe alguns pensamentos ao longo da história dizendo que o que aconteceu no Pentecoste foi para a igreja primitiva. Você ouvirá alguém dizer que o falar em línguas, o ser batizado no Espírito Santo, foi algo que aconteceu apenas para a igreja primitiva, como sendo um combustível de Deus, como sendo uma alavanca sobrenatural para que a igreja expandisse. Mas uma vez, terminado aquela era, uma vez morrendo os apóstolos, esta ação do Espírito cessou. Esses são conhecidos como os cessacionistas, aqueles que creem que os dons do Espírito Santo cessaram na igreja primitiva. Agora veja comigo em Atos capítulo 2, no versículo 38. Você que está com a sua Bíblia aberta, eu quero que você dê essa olhada e mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós estaremos lendo outros
outras referências bíblicas, e você acompanhando no seu texto, é muito importante. Versículo 39. Olha o que Pedro, usado pelo Senhor, falará à igreja. Versículo 39 diz: porque a promessa vos diz a respeito a vós. Está falando dos discípulos, está falando dos presentes, aqueles que estavam sendo alcançados pelo movimento do Espírito no dia do Pentecoste. Diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe. Longe não apenas no sentido geográfico, mas longe num sentido temporal. Aqueles que ainda nascerão. Aqui está falando da longevidade da história. E a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Diga comigo, eu estou. Diga assim, eu estou nessa palavra. Você está nessa palavra. O que aconteceu no dia do Pentecoste aconteceu na primeira era da igreja, mas também acontecerá em 2018 na família Adeblu. Você crê nisso? Diga amém. O que acontece no dia do Pentecoste é sim uma ação do Espírito Santo que não terminou, que não cessou, ali em Atos capítulo 2. E esta noite eu quero vos falar um assunto que não é muito ensinado, pelo menos não didaticamente ou sistematicamente, mas a gente percebe de que existe muitos que nem sequer, eu vou utilizar um termo assim bem coloquial, existe gente que não dá nem bola mais para batismo com o Espírito Santo. Existe cristãos que ele está na igreja há tanto tempo, e ele é dotado de alguns conceitos equivocados, ele é dotado de alguns equívocos, de algumas interpretações errôneas, e sabe uma coisa, parece que esse negócio não é importante. Eu tenho Jesus, eu sou salvo, o meu nome está escrito no livro da vida. Esse negócio de ficar buscando batismo com o Espírito Santo, olha, eu ouvi falar que isso não é para todos, olha, eu vou seguir minha vida assim. E de repente, nós estamos na igreja, os nossos filhos estão crescendo, e eles estão crescendo ignorantes no que diz respeito à ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que os dons espirituais deveriam ser buscados com zelo. Se você não tem orado para os dons espirituais se manifestarem na igreja, você deve inserir isso na sua oração. Você deve inserir para que a nossa geração cresça apaixonada pelos dons do Espírito Santo. Você não pode permitir ao seu coração ser indiferente aos dons espirituais. E esta reflexão de hoje é nada mais, nada menos para te dar um choque no coração. Você que está aqui, talvez você nunca orou para que Deus lhe batizasse no Espírito Santo. Talvez você nunca orou buscando fervorosamente por uma experiência com o Espírito Santo. Talvez você está aqui esta noite e você não tem assim profundidade, consciência, entendimento a respeito de tal assunto. Esta é uma noite que Deus preparou para conversar conosco. Existem pessoas que já não creem mais nisso. Existem pessoas que desistiram de buscar isso. E de repente você observa espiritualidades com pesos que poderiam ser aliviados. Porque, queridos, existem recursos que Deus deixou ao nosso dispor. Existem
riquezas que Deus colocou ao nosso dispor, e às vezes nós estamos passando escassez no ventre espiritual, sendo que a mesa está muito farta. E esta noite eu quero vos falar especialmente sobre o falar em línguas. Falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo, é uma doutrina bíblica. É uma doutrina bíblica. Nós cremos que Jesus batizou no Pentecoste. Nós cremos que o falar em língua faz parte de um movimento do Espírito nessa experiência do batismo com o Espírito Santo, com algumas bases bíblicas que nós veremos aqui esta noite. Por isso eu chamo a você para ler comigo o segundo texto, 1 Coríntios capítulo 14. Abra a sua Bíblia, fica com ela aberta, que nós falaremos algumas importâncias a respeito deste importante assunto. 1 Coríntios capítulo 14. A primeira proposta aqui é: o que é falar em línguas? Vamos trabalhar com essa dinâmica pedagógica para facilitar a nossa compreensão. O que é falar em línguas? O que é falar em línguas? Eu definir isso como: falar em línguas é uma linguagem sobrenatural de oração. Podemos dizer junto? Vamos lá? 3, 2, 1. É uma linguagem sobrenatural de oração. Por que que esta é uma definição de falar em línguas? Versículo 2 do capítulo 14, a primeira parte, porque nós voltaremos no todo do versículo. Diz assim, ó: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Veja, o que fala em língua não fala a homens, senão a Deus. Ora, se falar em línguas é um falar com Deus, logo isso é uma oração. É uma oração. Falar em língua é uma oração. Quantas vezes o exercício das nossas orações são tão pesadas? Quantas vezes nós temos terríveis dificuldades de orar? É verdade que a natureza pecaminosa, a natureza humana, ela sempre será desfavorável a orar. Não tenha dúvida. Não pense, porque nós somos pastores, que a oração para nós sempre será um mamão com açúcar. Não pense que porque nós estamos pregando sempre no altar, orar para nós sempre será uma facilidade ligeira. Ainda hoje, orar para nós ainda é desafio. Quantas vezes eu me levantei pela madrugada para orar, e quando eu menos percebia, eu estava acordando com o meu próprio ronco. Eu dizia, mas meu Deus, eu me ajoelhei para orar, mas eu dormi. E quantas vezes eu me sentia culpado, poxa, e aquela culpa, até que um dia alguém ministrou no meu coração bem assim: rapaz, você acha ruim do seu filho dormir no seu colo? Mas de jeito nenhum, rapaz. O filho dormir no meu colo é um prazer do papai, é um prazer da mamãe? Pois é. Quando você dorme em oração, você está dormindo aos pés do seu pai. Maravilha. Acabou. Mas existem realidades que até hoje é um desafio para mim. Agora, preste atenção, existem caminhos na oração, que nós veremos aqui em instante, que
pode tornar o seu momento de oração profundo com Deus. A primeira definição de falar em línguas é uma linguagem de oração. Olha o versículo 14, diz assim: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Percebe que o falar em língua está atrelado à oração. O falar em línguas está atrelado à oração. Então, o que é o falar em línguas? Falar em línguas é uma linguagem sobrenatural de oração. É você orar em um nível, em uma dimensão além. Falar em línguas é você estar inserido, é você estar em um nível de linguagem com Deus que transcendem qualquer linguagem humana. Por isso que colocamos linguagem sobrenatural de oração. De oração. Percebe que apenas aqui você entende o quanto que isso precisa ser relevante para mim e para você. Porque a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. E tudo aquilo que agrega, tudo aquilo que favorece, tudo aquilo que aperfeiçoa, tudo aquilo que ajuda, tudo aquilo que fortalece a minha vida de oração, eu preciso me interessar. Eu preciso me importar com isso. Primeiro, o que é falar em línguas? É uma linguagem sobrenatural de oração. Segunda pergunta: qual é o propósito do falar em línguas? Você fala, pastor, por que eu preciso me importar com isso? Qual é o benefício de eu falar em línguas? É eu falar algo que eu não entendo? É eu falar algo que eu nunca vou saber o que é? Qual é a importância do falar em línguas? Primeiro, o falar em línguas é uma ferramenta de edificação. Falar em línguas é uma ferramenta de edificação. Olha o que o texto diz no versículo 4, ainda do capítulo 14. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Paulo está fazendo um paralelo entre o falar em línguas e o dom de profetizar. Quem profetiza fala a homens, quem fala em línguas fala a Deus. Quem profetiza edifica coletivamente. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Quem aqui tem a profunda consciência que você precisa de ser edificado? Quem tem essa consciência? Eu preciso de ser edificado. O que é ser edificado? O que é você edificar uma casa? Edificar ou ser edificado fala de um exercício de fortalecimento. Ser edificado fala de um exercício de revestimento. Fala de você ser aperfeiçoado. Fala de você ser construído. Fala de você ser acrescentado, basilado. Fala de você ser solidificado. O falar em línguas proporciona à sua vida uma experiência de fortalecimento espiritual. Quantas vezes eu dobrei os meus joelhos com realidades espirituais pesadíssimas? Quantas vezes eu dobrei o meu joelho com preguiça de orar? Quem já teve preguiça de orar? Eu já tive. E quantas vezes eu tenho de orar, porque ou eu oro ou eu oro. Não tem uma alternativa. E de repente, eu começo a orar em línguas. Eu começo a orar em línguas. E de repente, eu não quero mais parar.
Eu não quero mais parar. Existe um movimento no meu espírito, existe um movimento no meu coração, e eu sinto, há uma convicção, que quando eu estou me levantando dali, eu já não sou mais o mesmo Alessandro, eu não sou mais o mesmo Aguiar, eu não sou mais o mesmo marido, eu não sou mais o mesmo pai, porque aquele momento que eu estive com Deus, orando em línguas, eu comecei fraco, eu comecei desanimado, eu comecei preguiçoso, mas de repente há um movimento de Deus na minha alma, e quando eu me coloco de pé, eu me coloco revigorado, eu me coloco renovado, eu me coloco restaurado diante da vida. Meu querido, não tem espinafre melhor do que eu falar em línguas. Quem lembra do espinafre lá do... É espinafre, né, do papai, né? O homem estava fraco e tomava um espinafre, o cara virava um gigante. O falar em línguas te proporciona uma edificação. Aí alguém fala, então quer dizer que o falar em línguas é um dom, é uma experiência com o espírito egocêntrica? Claro que não. Porque eu estou sendo edificado, não é para mim, eu estou sendo edificado para servir o corpo, para servir os meus irmãos, para glorificar a Deus. O falar em línguas te leva a uma autoedificação. Eu vou ser sincero com os senhores. Quantas fraquezas que eu tive na minha história de vida, em que eu avançava semanas, meses e anos, tentando vencer essas fraquezas, e eu não conseguia. Era um ciclo vicioso, que de tempo em tempo eu vacilava, eu dizia a Deus, eu preciso encontrar forças. Eu preciso encontrar forças para superar essas fraquezas, para superar essas dificuldades. E quando eu fui iluminado pelas Escrituras sobre o poder do falar em línguas, e quando eu comecei a exercitar isso, quantas fraquezas superadas, prevalecidas, quanto que Deus foi me fortalecendo, quanto que Deus foi me fortificando. Queridos, a Bíblia diz, quem fala em língua edifica a si mesmo. Por que o falar em línguas é importante para você? Porque é uma experiência com Deus, é um momento com Deus, é uma ação do Espírito, em que Deus está fortalecendo as suas estruturas. Aí você fala, então quer dizer que se eu falar em línguas, eu não preciso ler mais Bíblia? Então quer dizer que se eu falar em línguas, eu não... Pelo amor de Deus, eu sei que você é inteligente, amém, amados? O falar em línguas é um recurso que Deus nos coloca no Espírito Santo para você viver forças do Espírito no seu viver. Se você me entende, diga amém. Por que o falar em línguas é importante? Qual é o propósito do falar em línguas? Segundo, porque o falar em línguas é um orar em espírito. É um orar no espírito, é um exercício espiritual. Quem aqui já teve aquela experiência de você estar numa situação assim tão tensa, que você não tem nem palavras para expressar diante de Deus? Quem já viveu isso? Você não tem palavras para descrever. Você está na presença de Deus, você está diante de Deus, você está aos pés de Cristo, mas não tem palavras. Existe realidade na nossa vida que as nossas palavras não conseguem traduzir o que está passando dentro do nosso coração. E então, o falar em línguas te leva a uma dimensão do Espírito e no Espírito. Olha o que o texto diz agora,
todo o versículo 2 que nós lemos a primeira parte. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Você se lembra que Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 8, versículo 26, de que nós não sabemos como orar? Agora olha o que Paulo está dizendo, que o falar em línguas te conecta em uma oração, que o seu espírito está comunicando com o Espírito de Deus. Amados, você se lembra de Marcos capítulo 2? Você se lembra de que 4 amigos pegaram um colega que estava em uma cama, e eles pegaram esse colega que estava coxo, ele não mandava, ele era um paralítico, e levaram até Jesus, e chegaram até a casa, e a casa estava cheia, e eles não desistiram, então eles vão até o telhado, e eles abrem uma brecha no telhado, e eles desçam aquele homem. Aí quando eles desceram, o homem no meio da casa, Jesus olha para o paralítico e diz: ser curado. Foi isso? Evangelho Rolando. O que Jesus disse? Seus pecados estão perdoados. Ô irmão Paulo, os amigos pegaram o colega lá paralítico, foi para quê? Para ser curado. Eu imagino os 4 assim: pai, será que ele entendeu assim, que nós fizemos todo esse sacrifício foi para o nosso colega ser curado, mas agora ele não está falando de cura, ele está falando de perdão. E quantas vezes nós adentramos na presença de Deus em oração, e o que nós pedimos a Deus não é o que de fato nós estamos necessitando. Aquele homem queria a cura da sua paralisia, mas ele necessitava era de perdão de pecados. E às vezes em oração nós não conseguimos discernir isso. Em João capítulo 6, o texto fala que a multidão veio até Jesus. Para quê? Para comer pão. Mas o texto fala de que quando elas chegaram, o que Jesus fez? Jesus não deu pão. Jesus começou a ensinar, dizendo: vocês são como ovelhas que não têm pastor. Existe realidade na nossa oração que nós não conseguimos identificar o que de fato nós estamos necessitando. E o falar em línguas vai transcender essa realidade mental, essa realidade física e humana e material. E o nosso espírito começa a falar das realidades essenciais da nossa vida. O que Paulo está dizendo é: o falar em línguas te leva a uma dimensão totalmente sobrenatural e espiritual. Amados, é por isso que muitas vezes, quando nós estamos celebrando a Deus em línguas, são orações que talvez nós nunca faríamos em palavras. Às vezes o nosso espírito está conversando com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus está conversando com nossos espíritos com realidades inimagináveis, mas é algo que a nossa vida precisa. E após essa conversa, essa adoração, há intervenções sobrenaturais de Deus para a nossa vida. É por isso que Paulo, ainda no capítulo 14, Paulo fala de que o falar em línguas, e não apenas o falar, no versículo 15, ele vai falar do cantar em espírito, o orar em espírito. Então deixa eu te dizer uma coisa: às vezes nós confundimos de orar no espírito com orar em silêncio. Então assim, onde você está? Ora em espírito. Não, você ia orar em silêncio. O que Paulo fala de orar em espírito é o orar em línguas. Você orar em silêncio com seu pensamento é uma coisa. Você orar no espírito, segundo as escrituras de Paulo aqui, é você orar em línguas.
Quantas vezes na adoração existe tanta alegria no nosso coração, a gente quer falar tanta... Olha que coisa interessante, lá em Atos capítulo 2, o texto fala de que eles começaram a falar em línguas, em outras línguas, e eles começaram a ouvir no seu próprio idioma, e o texto fala, o que eles falavam? Em línguas. O texto fala, e eles falavam das grandezas de Deus. Quantas vezes nós estamos na adoração, e não tem palavras para a gente falar da grandeza de Deus, então nós somos tomados em línguas. O falar em línguas é você glorificar a Deus, é você adorar a Deus em dimensões inimagináveis. Aquilo que você não consegue traduzir. Aliás, nós estamos diante de um Deus indecifrável, nós estamos diante de um Deus incalculável, nós estamos diante de um Deus imensurável. Então, o falar em línguas te coloca em contato com a realidade sobrenatural de Deus. O teu espírito está orando. Aí tem um texto que muitas vezes a gente olha apenas para o lado pejorativo. O versículo 14 diz assim, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. O seu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Aí alguém olha para esse texto e fala assim, está vendo? É por isso que eu não oro em língua, porque orar em língua não resolve, eu não estou entendendo nada. A ideia não é essa. A ideia do apóstolo é nos dizer de que o orar em espírito não anula a sua mente. O orar em língua não anula a sua razão. É por isso que você pode orar em língua o tempo todo. Você pode orar em língua trabalhando, você pode orar em língua arrumando a sua casa, você pode orar em língua dirigindo, porque o falar em língua, ele não interfere, ele não anula a sua razão. Eu estou falando em língua, então eu não sei o que está acontecendo à minha volta, eu estou desconcentrado. Não, você pode falar em língua o dia inteiro, aonde que você estiver no teu espírito. Isso não afetará a sua atenção, isso não afetará a sua razão com a vida. É pelo contrário, é um encorajamento dizendo, você pode orar o tempo todo, que você consegue comer, você consegue comprar, você consegue vender, porque não anula a sua razão, porque é um diálogo do Espírito com o Espírito de Deus, é uma outra dimensão que transcendem a sua mente, a sua razão humana. Deixa eu falar uma coisa, eu reinterpretei algumas coisas na minha vida, eu dei um novo sentido para a minha vida em alguns aspectos. Por exemplo, nunca mais congestionamento tirou a minha paz, porque quando eu entro dentro do carro, é um momento especial para eu orar em línguas. Não importa se eu vou ficar 10 minutos no trânsito, eu vou ficar 30 minutos, aquele momento eu estou preenchendo com orar em línguas. Quando eu vou ao mercado fazer a compra, não são raras vezes que eu estou lá, pegando lá o meu legume, e eu estou falando em línguas estranhas, e de vez em quando a gente empolga, e alguém fala assim, você falou alguma coisa comigo? Eu falei, não foi com você não, foi lícima. O tempo todo eu estou no banheiro tomando meu banho, e eu estou lá, às vezes em voz um pouco audível, às vezes balbuciando. Aí teve um dia, que eu não sei se foi a Alessa, ou se foi, eu acho que foi a Alessa, chegou para a pastora Eline e disse, nossa mãe, o papai está falando umas coisas lá no banheiro. Aí a Eline disse, não, ele está tomando banho de línguas, banho. Eu fui preenchendo os espaços do meu tempo, colocando o meu espírito para falar com Deus. E isso não me deixa vegetativo com a vida.
Isso não me deixa vegetativo com as realidades à minha volta. Eu estou dirigindo, eu estou conversando com as pessoas, mas o meu espírito está em movimento no céu, porque aqui está a grandeza do falar, e não anula a sua mente. Não anula a sua mente. Agora, é verdade que olha o que o Paulo vai dizer, no versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Então é um equilíbrio. É claro que quando eu vou orar aqui aos senhores, em uma oração de um culto, eu não vou pegar o microfone, eu só vou falar em línguas estranhas, porque não fará sentido. É nisso que Paulo está corrigindo a igreja de Corinto. Gente, está muito desorganizado. Quem pega o microfone, claro que lá não tinha microfone, mas quem assumia a oportunidade para pregar, só queria falar em línguas. Quem ia cantar, só queria cantar em língua. Ninguém entende nada, desorganiza, foge do padrão de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo. Precisa ter um equilíbrio. Ora em espírito, no versículo 15, mas ora também com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então não quer dizer que eu vou dizer, a partir de hoje nós só vamos cantar em línguas estranhas. Não. Equilíbrio. Você pode ter experiências com cânticos espirituais, mas você deve também cantar com entendimento. Percebe que Paulo não está anulando, Paulo não está dizendo para não fazer. Aliás, olha o que o texto vai dizer no versículo 39 do capítulo 14, versículo 14, versículo 38. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. 39, perdão. E não proibais falar línguas. Então percebe que o falar em línguas é um orar no espírito que não anula a sua mente, não anula a sua razão. Queridos, eu vou ser sincero com os senhores e senhoras. Quantas realidades espirituais eu passei a experimentar em Deus a partir desse simples entendimento. Terceira pergunta, e nós já caminhamos para a gente orar. É para todos. Primeiro, o que é uma linguagem sobrenatural de oração. Segundo, qual é o propósito? Nós falamos de pelo menos dois. Nós falamos de que você edifica a si mesmo e que você ora em espírito. Você ora em espírito, a Bíblia diz que o seu espírito ora bem. E é para todos. É para todos, o falar em línguas é para todos. Então você tem duas correntes. Uns vão dizer, não é para todos. E outros vão dizer, sim, é para todos. Os que dizem que não são para todos, qual é o texto que eles vão utilizar? Capítulo 12, você que está com a Bíblia aberta. Capítulo 12, a partir do versículo 28. É o texto que eles vão argumentar de que falar em línguas não são para todos. O que diz? E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Versículo 29. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Versículo 30 é o texto em que eles utilizam. Está vendo? Paulo faz uma pergunta retórica. Não todos não falarão em línguas. A pergunta é, de que Paulo está falando aqui? O falar em línguas aqui, Paulo está falando dessa linguagem de oração, ou Paulo está falando do dom de variedades de línguas, do capítulo 12, que ele vai falar a respeito de variedades de línguas. Aí, nós precisamos entender a diferença do falar em línguas e a variedade de línguas. Falar em línguas é o homem falando a Deus.
É o homem falando a Deus de mistérios. O orar em línguas, a oração em línguas, o falar em línguas, essa linguagem de oração é uma edificação pessoal. Terceiro, ninguém entende. O dom de variedades de línguas, ele só pode ser manifesto com o dom de interpretar. O dom de variedades de línguas só pode ser manifestado publicamente na igreja com o dom de interpretar. Por quê? Porque quando há interpretação de variedades de línguas, então equivale ao dom de profecia. Porque Deus fala ao homem, a edificação é coletiva e todos entendem. Por isso que o dom de variedade de línguas precisam estar acompanhado de interpretação, porque equivale à profecia. E a profecia é Deus falando com o homem, é a edificação de toda a igreja e todos chegam ao entendimento. O falar em línguas não. Agora a pergunta é, o versículo 30, Paulo está falando do dom de variedades de línguas, ou Paulo está falando dessa ação, dessa linguagem de oração? Paulo está falando do dom de variedade de línguas, porque percebe que o texto termina assim: falam todos diversas línguas, ou falam todos variedades de línguas, interpretam todos. Percebe que Paulo anexa a interpretação com as diversas línguas, porque Paulo está falando do dom de variedades de língua. Claro que o dom de variedades de línguas não é para todos. O dom de variedades de línguas não são para todos. Agora, e aqueles que acreditam que o falar em línguas é para todos? Versículo 14, versículo 5, capítulo 14. Ora, quero que todos vós falais em línguas, mas muito mais que profetizeis. Paulo quer que todos falem em línguas. Ora, se ele quer que todos falem em línguas, não faz sentido ele querer que todos falem em línguas, sendo que nem todos podem falar. Mas existe um segundo texto, que é Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz assim, ó: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Essa promessa é para quem? É para os que creem. É para todos. O falar em línguas como uma linguagem de oração é para todos. Aí você fala, pastor, então isso quer dizer que se eu não falar em língua quer dizer que eu sou menos crente? De maneira nenhuma. Só estou dizendo de que há recursos para a sua espiritualidade que abençoará muito a sua vida cristã. Mas em nenhum momento quem tem essa experiência com o Espírito pode te olhar de cima para baixo dizendo, olha, você é menos crente do que eu, você é menos espiritual do que eu. Nós não estamos falando disso. Nós só estamos falando de caminhos que você pode trilhar a convite do Espírito Santo. Como receber? Nós temos 3 experiências que se repetem em Atos dos Apóstolos. A oração em espera, o texto que nós lemos de Atos capítulo 2. A igreja estava orando e veio de repente o Espírito sobre eles começaram a falar em outras línguas. Segundo, Cornélio, a Bíblia diz que enquanto Pedro falava, o texto fala que o Espírito caíram sobre ele, versículo 46, eles começaram a falar em outras línguas. A terceira experiência em Atos dos Apóstolos é em Atos capítulo 19, Paulo chega em Éfeso e diz, vocês conhecem o Espírito Santo? E eles dizem, nós nunca nem ouvimos falar do Espírito Santo. E então Paulo colocou as mãos sobre eles, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Você tem oração e espera, um derramado Espírito e imposição de mãos. Eu termino corrigindo algumas ideias equivocadas. Alguém diz, pastor, eu não quero buscar esse negócio, sabe por quê? Porque vai que a língua que eu falo não é minha, não é de Deus, é da carne. Meu querido, se você buscar isso em oração, a Bíblia diz, se o filho pedir ao pai pão, ele vai lhe dar uma pedra? Se ele te pedir um peixe, ele vai te dar uma serpente? Se você buscar isso em oração,
É impossível o diabo colocar isso nos seus lábios. Segundo, eu não quero buscar isso porque eu tenho medo de histeria. Porque para receber isso, tem de sair pulando, tem de sair rodopiando, tem de fazer aviãozinho, eu não quero isso, o meu negócio é no meu canto, o negócio é no meu banco. Meu querido, cada um tem a sua experiência. Quem já ouviu falar de alguém que foi batizado no Espírito Santo dormindo? Eu conheço um amigo que no meio da noite a esposa o acorda porque ele estava falando em outras línguas, e ele acorda do seu sonho e nunca mais parou de falar. Você pode ter essa experiência sentado aí agora, orando lá no seu quarto, e o Espírito te mover, e Deus te tocar. Não tenha medo de que você vai dar vexame. Não, o Espírito, ele é um cavalheiro. O Espírito é um cavalheiro. Ele não vai te violentar, ele não vai te violar. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O Espírito não vai roubar a sua razão em nenhum momento. Quem rouba a razão é possessão maligna. Eu não sei o que eu falei, eu não sei o que eu... Mentira, o Espírito Santo te deixa são de juízo. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. É o Espírito que vai falar. Eu vou ficar com a minha boca fechada e em algum momento ele vai abrir a minha boca. Não, a Bíblia diz que os discípulos começaram a falar, eles abriram a boca e o Espírito já tinha colocado a linguagem no coração deles. Por último, eu não vou buscar porque eu não sou perfeito. Enquanto eu tiver com as minhas imperfeições, nem adianta eu buscar porque eu nunca vou receber isso. Os discípulos estavam perfeitos quando receberam. Os discípulos estavam redondamente maduros? Não. Tudo que nós precisamos é de querer isso. Ficamos em pé em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, nós somos uma igreja que crê na atuação do Espírito Santo. Nós cremos de que Jesus ainda batiza. Esta igreja nasceu dizendo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e que Jesus voltará. Eu creio. Pode tentar me convencer ao contrário, dizendo que essa é uma interpretação equivocada dos pentecostais. Podem dizer de que existe uma outra maneira de enxergar. Podem dizer, ninguém poderá roubar o que eu sinto na presença de Deus. Ninguém pode roubar o que o meu coração sente quando eu estou falando com Deus. Você pode experimentar isso. Você pode vivenciar isso na sua espiritualidade. Você que é batizado no Espírito Santo, você que já teve a experiência da linguagem de oração do Espírito. Ei, você não precisa esperar um culto, você não precisa esperar uma emoção aflorada em chorar em um culto. Então eu senti um arrepio, então eu vou falar. Não! É uma ferramenta diária que você pode usar todos os dias, o tempo todo, de maneira que o teu espírito está conversando com Deus. Você está sendo edificado, você está sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero te encorajar, você que talvez ainda não experimentou isso. Pastor, então quer dizer que eu não sou salvo, porque o texto fala: aquele que crê e for batizado será salvo. Não, aquele batismo ali não é batismo com o Espírito Santo.
Aquele é o batismo da imersão de águas, a decisão pública, a confissão pública da sua fé. Se você tem o Espírito Santo, você já é salvo, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que aquele que não tem o Espírito não é dele. Se o Espírito habita em você, o seu nome já está escrito no livro da vida. Não tem problema com isso. Pastor, então eu não sou batizado. Então, quantas pessoas morreram turbadas, porque ouviram dizer que se não recebesse o batismo, não era salvo. Não estou falando disso. Nós só estamos falando de você experimentar realidades mais profundas com Deus. Você não é menos espiritual do que aquele que fala, mas você pode experimentar mais do Espírito Santo de Deus. Eu convido a você a buscar isso. Deus, eu quero viver isso. Eu quero experimentar isso. Toque em mim dessa maneira. Eu quero. Se você tem filhos pequenos, ministra sobre os seus filhos. Ore para que eles sejam batizados no Espírito Santo. Eles precisam crescer experimentando esse mover de Deus. Essa coisa gostosa, essa coisa que não tem como descrever em palavras. Aleluia, aleluia. Nós estamos precisando do fogo do Espírito Santo. Você precisa mover-se no fogo do Espírito Santo. Vamos orar. Quem me entendeu, diga amém. Amém. Se você tiver maiores dúvidas, é claro que é pouco tempo demais, eu aceito a sua intervenção. Venha conversar comigo, terei todo o prazer para lhe dar novos esclarecimentos, se assim você precisar. Vamos orar. Junta com alguém aí, fica perto de alguém, junta-se com alguém, junta com alguém aí. Ei, Jesus pode te batizar aqui hoje. O Espírito Santo pode te mover hoje, aqui e agora. Pastor, como é que funciona? À medida em que vier uma linguagem sobrenatural na sua mente, é como se fosse um idioma, é como se fosse uma língua diferente, está na sua mente, está no seu entendimento, está aqui na sua razão. É só você colocar para fora. E eles começaram a falar segundo o que o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Quantos de vocês que durante oração, em casa, durante um culto, em algum lugar, você sentiu tanto a presença de Deus, e você veio, a língua veio, mas você trancou, você não falou, porque você dizia: ah, e se for da carne? Ah, e se for algo do inimigo? Mentira! Você está na presença de Deus, o seu coração é de Deus, você está com o espírito quebrantado diante de Deus. O diabo não tem espaço na sua vida. Fale, coloque para fora e experimente algo de Deus. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Ore para que esse teu irmão, essa tua irmã, que talvez não experimentou isso ainda, Deus pode fazê-lo experimentar hoje. Deus pode experimentar ainda esse dia de hoje, pode nesses próximos dias. Mas eu convido a você, diga: Deus, eu quero que alguma coisa diferente aconteça na minha vida. Eu quero buscar algo novo, eu quero experimentar algo novo. Você que é batizado no Espírito e você fala de maneira tão esporádica, em nome de Jesus, seja encorajado pela Escritura. Paulo dizia: eu falo mais em línguas estranhas do que todos vocês. Exercita essa ferramenta que Deus tem te dado para lhe dar força, para lhe dar coragem, para lhe dar vigor sobre as suas fraquezas, sobre as suas dificuldades, em nome de Jesus, em nome de Jesus.